você não leu errado na matéria aí, não. De fato, o Wellington pode estar com seus dias contados no Fluminense. Diria eu, finalmente, né? Bem, tudo o que você precisa saber sobre esse possível, e tomara Deus, sim, de fato, encerramento de contrato. Se eu acabei de conectar um USB, o Wellington está sendo desconectado do Fluminense, muito provavelmente. Roda aí a vinheta e vamos te explicar isso aí depois dela. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você deixa o meu like, não. Deixa o seu like, tá? O meu pode deixar aqui, eu mesmo aperto aqui. Se inscreve aqui no Raiz Tricolor e vamos embora. Ah, não, essa notícia aí provavelmente você vai saber aonde que você vai ver ela. Ver ela não dá, né? Sabe aonde você vai vê-la? Lá mesmo, no OneFootball. O link tá aqui embaixo. Você clicou já? Caraca, você é rápido pra caramba. Já tinha olhado o link na descrição? Vai ver só. É um link muito maneiro. Você vê o que tá depois da barra, é engraçadão. Enfim, dá uma olhadinha aí e comenta nos comentários. Vamos pra notícia principal, né? Bem, a matéria é do portal Netflu. Saiu agora à noite mesmo, na véspera do jogo contra o Juventude, de que o Wellington... o título é: Fluminense tentará distrato com o Wellington no fim da temporada. A possibilidade de emprestar o jogador não está descartada. Matéria do Paulo Brito. A matéria basicamente diz que o Wellington, enfim, aquele negócio que a gente já vem falando, né? O Wellington tinha 60% dos jogos. Se ele fosse relacionado para 60% dos jogos, ele teria seu contrato renovado automaticamente. Enfim, e aí ele já foi relacionado a isso. Eu bati muito na tecla disso ali em setembro. E... enfim, a matéria continua de que, apesar de ter sido jogado contra o Palmeiras e ter sido relacionado, etc., a permanência de Wellington ainda é uma incerteza dentro do Fluminense. Porque ele chegou a pedido de Roger Machado, tudo tá na matéria, tá? Recomendo você ir lá ler a matéria no Netflu. Ele chegou a pedido de Roger Machado e que com o Marcão ele não tem tanto prestígio, apesar de ter começado jogando na última partida. E a diretoria tem intenção de entrar num acordo para poder rescindir amigavelmente o contrato dele. Ele foi renovado o contrato para o ano que vem. Ou tentar emprestar, de repente não pagando salário, para algum outro clube, ou pagando uma parcela pequena do salário. Bem, vamos lá. Isso aí é tudo que está na matéria do Netflu. Agora eu vou fazer duas coisas aqui. Uma é uma leitura minha e a outra informações, assim, que não são informações, nossa, tal, mas percepções baseadas em informações. Para começar, de fato, isso, quem tava lá naquela ida lá no CT ouviu isso da boca do Mário Bittencourt, de que, de fato, o Wellington foi um pedido de Roger Machado. Eu até questionei porque já havia o interesse antigo do Fluminense em Wellington. Se eu olhar ali matérias, por exemplo, a matéria aqui, ó, tá aqui a matéria, até tá aberta aqui já, a matéria da saída de Wellington do Atlético Paranaense, ó. Na verdade, essa aqui é a primeira, né? Quando fala que ele vai ficar sem contrato, que é no dia 15 de dezembro. A outra matéria que vem depois, ó, essa matéria aqui tem um ponto importante que eu vou trazer depois. Mas, ó, nessa matéria aqui chega-se a se falar de Fluminense. Na verdade, na outra matéria aqui, que não tá aberta agora, mas ok, em dezembro já se falava de Wellington no Fluminense, ali no finalzinho de dezembro. Mas eu abri essa matéria aqui do GE... para poder deixar claro uma outra coisa que, enfim, deixa guardado aqui, depois eu falo, porque eu tenho que fechar um negócio. O Fluminense já tinha interesse em Wellington há um tempo. Eu falei, pô, mas como é que Roger chega, uma semana depois o Wellington tá apresentado, negociou em uma semana isso, e já tinha notícia de Fluminense interessado em Wellington desde o final do ano. E ele falou, não, óbvio que o scout do Fluminense já tinha identificado, achava um jogador bom e tal, não sei o que, campeão com o Atlético Paranaense, titular, etc, etc. E aí o scout tem centenas de jogadores ali. Roger Machado chegou e falou, pô, quero esse jogador, já tava no scout, agilizou a negociação. Só que, então assim, não dá pra jogar a culpa toda em Roger Machado. Ai, nossa, foi um pedido de Roger Machado. Não. O treinador não pede e sai contratando, não. A culpa também é do scout do Fluminense, da diretoria do Fluminense, de todo mundo, não é só de Roger Machado, não. Sobre o Wellington, tanto que, olha aqui, ó, matéria da saída de Wellington do Atlético Paranaense, ó, aguarda a despedida, acabou não tendo a despedida.
quando soube que não ia renovar o contrato no final do ano passado. Nesta temporada, a diretoria atleticana chegou a discutir uma renovação, mas as tratativas travaram. Depois, o clube tentou envolvê-lo em trocas com o Grêmio, por Tassiano, e Corinthians com Camacho, ambas recusadas. Ou seja, ninguém já queria. Isso porque o Tassiano foi, se não me engano, foi mandado pro Bahia depois, né? Mas olha aqui, em 2020, o camisa 5 caiu de rendimento, tanto técnica quanto fisicamente. Mesmo assim, ele foi titular em 33 das 38 partidas que disputou. Enfim, Richard e Álvaro são outras opções como primeiro homem de meio de campo. O Érico, outro alternativo, tem atuado improvisado na lateral. Ou seja, o Wellington já vinha caindo de produção. Aí eu nem digo tecnicamente, porque tecnicamente você pode oscilar. Agora já vinha caindo de produção fisicamente. E o Fluminense aparentemente não identificou isso, achou que fosse recuperar. Segunda coisa, que eu também perguntei a Mário Bittencourt quando estive lá no CT. Enfim, talvez quando ou se rolar a entrevista aqui no canal, ou talvez eu volte nesse assunto, que não nesse especificamente, mas num assunto mais amplo. Eu perguntei e falei, cara, mas por que deixou jogar então, pra renovar? Porque se a leitura, enfim, a da torcida e tal, e acredito que seja a leitura, ele não disse isso exatamente, mas acredito que seja a leitura de que a contratação foi um erro, por que então não cortou? Como o Grêmio fez com o Thiago Neves, inclusive, né? Ó, não, se você jogar mais tantos jogos, você vai renovar seu contrato aumentando o salário, então, meu amigo, ó, sai daqui que eu não vou te dispensar, não vou jogar, vou botar você mais pra jogar não, você vai ficar aqui parado. E aí Thiago Neves acaba saindo, acho que é quando ele vai pro esporte. E aí a fala de Mário Bittencourt foi a seguinte, pelo grupo, pelas questões do grupo. Se você afasta um jogador por causa desse motivo, o grupo talvez perca confiança na diretoria, perca confiança. E aí, quando eu falo diretoria, que não necessariamente é Mário Bittencourt que vai lá no vestiário e vai afastar o jogador, né? Você tem Paulo Angione, você tem o próprio Roger, na época, na época acho que já era Marcão, né? Já tava com o Marcão já quando ele completou os jogos. Você tem o próprio treinador e tal, enfim, tem um outro corpo ali e o grupo perde a confiança. Ele batia muito nessa tecla de não, o grupo unido, o grupo fechado, sem ter confusão, a gente quer estabilidade. A palavra da gestão Mário Bittencourt, do desejo dele, é estabilidade. Ok, eu nunca geri um grupo, eu nunca estive num vestiário sendo jogador, então obviamente todos nós que nunca estivemos por dentro total deste ambiente, a gente não pode falar com 100% de propriedade, isso é um fato. Mas eu discordo muito, assim, muito, porque eu acho que, não é que eu discordo de que não haveria ali, de repente, um olharzinho torto, porque afastou o Wellington, etc. Até poderia acontecer, mas eu acho que o prejuízo seria muito pequeno, até porque todo mundo sabia que o Wellington estava muito mal, física e tecnicamente já desde o ano passado. E estava no Fluminense, inclusive. Era muito criticado e etc. Até diferente de Danilo Barcelos, não tinha nem números bons, que o Danilo Barcelos ainda tem um monte de assistência, não sei o quê. Não entrega, não joga, mas tem alguma coisa ali, dá pra Danilo Barcelos segurar. O Wellington não tinha nada pra segurar que aguentasse ele. Então, assim, eu acho que até poderia ter esse dano ali, de repente perder, mas o dano era muito menor do que uma renovação gigante. De um ano de contrato, né? Vale lembrar, outra coisa que o Mário Bittencourt também falou lá, isso eu já falei também sobre o Wellington, foi de que, na verdade, o acerto sempre foi para 2 anos. Só que tinha uma cláusula, essa cláusula de ser relacionado para 60% dos jogos foi só para poder botar ali um asterisco se ele se lesionasse. Se ele se lesionasse, porque ele já teve 2 lesões sérias no joelho, né? Se ele se lesionasse e aí tivesse essa lesão, o Fluminense não ficaria 2 anos pagando o salário dele. Então, para ele, se ele não relaciona de propósito para poder não renovar, também ficaria mal e etc. na imagem para o mercado. Bem, como eu falei, eu não posso falar aqui com propriedade de que não, porque não ficaria, com certeza. Mas eu acho que o dano é muito maior de um ano agora, de ter que correr atrás, de repente caçar um clube e chegar para o Wellington. Olha só, Wellington, você não vai jogar, ok? Você não vai jogar. E é o que eu imagino também que vai acontecer com o Muriel, é o que eu imagino que talvez aconteça com o Danilo Barcelos, que olha só, você não vai jogar. A gente tá com um melhor como titular e a gente tá pensando em contratar outro, inclusive para poder ficar ali. E eu vou ter que pagar seu salário, você vai ficar sem jogar e eu pagando seu salário. Pede pro seu empresário ir arrumar um clube, vê aí se o Cuiabá não tá querendo, você rescinde aqui e assina lá,
Ou então, enfim, se a proposta de lá de salário for muito baixa, então falou, pô, 60% só do seu salário a gente tenta ali um negócio e tal, faz, pô, eu empresto um pra lá, ele me empresta um garoto pra cá, e fica ali elas por elas, né? A gente com uma opção de compra, enfim, tenta alguma costura de mercado pra poder se livrar do jogador. E aí vai tentar se livrar de um jogador. Porque é isso, é se livrar. No caso de Wellington, o Fluminense, se não quiser renovar com ele, vai tentar se livrar. É totalmente diferente de ser moeda de troca. É se livrar de um contrato mais longo com o jogador. Enfim, vamos aguardar. Só teve a matéria do Paulo Brito até agora. A gente ainda não teve nada relacionado à saída de Wellington. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Enfim, amanhã tem pré-jogo cedo. Tem transmissão, pré-jogo, live, né, antes da partida, e a transmissão aqui direto de Caxias do Sul. Já estou em Caxias do Sul, por sinal. E pós-jogo, claro, lá do Alfredo Jaconi. Tamo junto, até a próxima. Valeu.